Boa noite, meus amigos! Gostaria de pedir para vocês, meus amigos, continuarem divulgando o canal SEAC Ajudando a Caminhada, divulgarem nos seus grupos, pedirem para as pessoas que vocês divulgaram e se inscreveram no nosso canal, divulgarem nos grupos delas, se inscreverem, pedindo para o pessoal se inscrever, para a gente espalhar essa semente do bem. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço no fundo do coração e estamos aqui com a nossa amiga Beth, que veio passar a palestra da noite. Mais uma vez, eu agradeço o imenso carinho, a imensa alegria de poder receber a nossa amiga Beth, que ela veio passar a nossa saúde e está em nossas mãos. Muito interessante. Muito importante. Saúde é uma coisa muito importante. Então, ficamos com a companhia maravilhosa da nossa amiga Beth. É com você, minha querida. Adoramos você. Obrigada. Eu também adoro fazer parte dessa equipe maravilhosa, né? Tantos os expositores sensacionais que fazem palestras pelo SEAC, vale a pena se inscrever. Então, pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa bendita e maravilhosa casa espírita, aos nossos mentores, que nos sustentem, nos amparem, estejam aqui conosco, inspirando nossas ideias, a nossa fala. E que todos que aqui estamos possamos receber essas boas vibrações da espiritualidade amiga. Que assim seja. Bom, será que a nossa saúde está em nossas mãos? Em 1946, a Organização Mundial de Saúde declarou que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. E a gente pode dizer que, além desse bem-estar físico, que é do corpo, né, da saúde do corpo físico, o estado, a saúde mental, né, que é a saúde, as emoções, os sentimentos, o bom humor, e também a saúde social, que engloba os nossos relacionamentos, a nossa convivência diária, a nossa convivência no ambiente de trabalho, e podemos também dizer que a saúde plena, tem esses aspectos, o bio, o psico e o social, mas também o aspecto espiritual, porque nós somos energia, né? E também o aspecto ecológico, porque às vezes a gente pode estar assim, super bem de saúde, mas se a gente mora numa área onde cai uma bomba atômica, como Hiroshima e Nagasaki, né, a gente adoece, morre. E também existe a saúde financeira, porque se a gente não sabe gerir as nossas finanças, ou se a gente não tem dinheiro suficiente para ter uma boa qualidade de vida, para poder se manter, a gente também acaba adoecendo. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, escreve: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. E aí a gente, diante disso, né, todas essas definições, essas explicações, nós podemos perguntar: será que a nossa saúde está em nossas mãos? Quem que adoece, o corpo ou o espírito? Até que ponto o ambiente, né, onde a gente vive, até que ponto os nossos relacionamentos interferem na nossa saúde? Bom,
A gente já deu umas pinceladas, mas a gente vai se estender um pouquinho mais. A forma como nós cuidamos do nosso corpo físico vai repercutir na nossa saúde orgânica. Se a gente procura ter uma boa alimentação, beber bastante água, fazer exercícios físicos, buscar lazeres saudáveis, se a gente respeita as horas de sono, se a gente procura eliminar os vícios, os hábitos que são prejudiciais, né, à nossa qualidade de vida, à nossa saúde, por exemplo, fumo, álcool, drogas, excesso de alimentação, tudo isso faz parte de uma boa saúde, né? E também o ambiente influencia na nossa saúde. Viver num ambiente saudável, sem poluição, tanto poluição física, ou partículas, né, que ficam aí suspensas no ar, como poluição sonora, como poluição visual, é viver num ambiente tranquilo, ter uma moradia adequada que nos protege das intempéries, da chuva, do vento, do frio, do calor, da neve, ter roupas adequadas para também nos proteger, né, de tudo isso, do frio, do calor, da chuva, do vento, da neve, né? E não só o ambiente externo age em nós, mas também o ambiente interno, ou seja, os nossos pensamentos, nossas emoções, sentimentos, o nosso humor, o nosso estado de espírito, a nossa autoestima. E os nossos pensamentos e os nossos sentimentos atraem tanto espíritos encarnados como espíritos desencarnados que pensam e sentem como nós. É tudo uma questão de sintonia. Allan Kardec, no livro A Gênese, falando a respeito de contaminações fluídicas, né? Então, às vezes a gente entra no ambiente, a gente sente aquele baque, né? Parece que tem uma energia pesada que nos suga e dá tontura, mal-estar, né? E escreve Allan Kardec no livro A Gênese, os meios onde superabundam os maus espíritos, né? Onde tem muito mau espírito, esses meios são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos. A gente tem um perispírito, né? Que é um corpo formado de uma energia, ele une o espírito ao corpo físico, é lá onde estão os chakras, a aura. Então, existem poros nesse perispírito. E esses poros perispiríticos absorvem a energia, né, do meio onde estamos. Assim como o nosso corpo físico também tem poros e absorve os miasmas pestilenciais, né? A gente cai numa poça cheia de detritos, de bactérias, a gente vai, né, se contaminar. Mas olha, somos nós que atraímos os bons ou maus espíritos. Os maus, com a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Os maus espíritos vão causar em nós desequilíbrios mentais, e esses desequilíbrios vão gerar várias doenças físicas, problemas na nossa convivência diária, com a família, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. E, às vezes, esses maus espíritos podem até nos perseguir. São as obsessões, mais ou menos graves. E ainda Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, falando de obsessões e auto-obsessões. Auto-obsessão é quando a gente se massacra, né? Com pensamentos de autodesvalor, de culpa, de né, recriminação. Escreve Joana. As descargas mentais
odientas, né, cheias de ódio, esses espíritos malvados, né, penetram nas correntes nervosas dos neurotransmissores, né? A gente tem esses neurotransmissores, que são substâncias que agem aqui de um neurônio a outro, né, no nosso cérebro, e essas descargas mentais, que são fluídicas, elas penetram aqui, né, nesses neurotransmissores, diz a Joana, e estimulam a eliminação de substâncias excessivas, então provocam um excesso de hormônio do estresse, de neurotransmissores que levam ao estresse, por exemplo, à depressão, ou, conforme diz ela, provocam alterações escassas. Então, há um excesso ou uma falta nesses neurotransmissores, excessos ou faltas significativas que levam a processos psicopatológicos, porque o nosso cérebro produz muitos tipos de neurotransmissores. Cada um tem uma função. Eles precisam estar na dose adequada. O organismo é que produz, né? Se existe excesso ou falta, isso acaba trazendo transtornos mentais. E essas descargas de ódio dos obsessores podem causar essas alterações na quantidade dos neurotransmissores. Mas somos nós que escolhemos as nossas companhias, porque os semelhantes se atraem. Por isso é tão importante vigiar os pensamentos, os sentimentos, palavras, atitudes e ações. O psiquiatra Jaider Rodrigues de Paulo escreveu um livro chamado Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita. E ele conta que ele estudou vários casos de pessoas com transtornos mentais, cujas causas eram espirituais, obsessões, outros eram porque o reencarnante não aceitava a sua reencarnação atual, porque essa encarnação atual foi compulsória, né? Ele não teve liberdade de escolher como seria, foi imposta por conta de repetições de erros, né, de vidas passadas, por conta da culpa, e também, muitas vezes, é o medo de fracassar novamente diante dessas provas e expiações. Então, falta de autoconfiança, de autoestima. E, às vezes, escreve o Dr. Jaider, pode haver uma sabotagem inconsciente nos objetivos que se pretendia cumprir com a reencarnação. Então, antes de reencarnar, a gente planeja os objetivos principais da próxima encarnação, né? Então, pode haver uma sabotagem inconsciente, né? A gente não tem consciência, criada por um estado mental propício para o suicídio direto ou indireto. Esse suicídio indireto é quando a gente destrói a nossa saúde por conta de vícios, de vidas desregradas, pela exposição a situações perigosas e comprometedoras. Então, esse estado mental dissonante acaba enfraquecendo o nosso sistema imunológico. E aí surgem doenças de difícil tratamento, surgem obsessões que consomem as nossas energias vitais. E o Dr. Jaider continua escrevendo. Os indivíduos que passam por isso costumam vagar pelos consultórios médicos, queixando-se de enfermidades fantasmas que podem ter a sua origem nas angústias causadas pelas insatisfações e pela rebeldia em aceitar a vida no corpo físico. Tais enfermidades
São possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento de suas virtudes inatas. Então, ele está dizendo assim, tem muita gente, né, que vai, assim, se sente mal, faz um monte de exame de laboratório, exames de imagem, e não acusa nada, são enfermidades fantasmas, porque a origem está nessa angústia do espírito, porque ele está insatisfeito com a sua vida atual, ele está revoltado com o seu corpo físico, dessa encarnação do jeito que ele é. Mas ele fala, o Dr. Jaime, que essas enfermidades, né, essas, essa angústia, essas doenças fantasmas, são possibilidades pedagógicas, né? São recursos, são professores para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes inatas, que estão lá, né, na forma de sementinha, esperando a nossa boa vontade para desabrocharem. E ele também escreve: a rebeldia, como um movimento profundo, é a expressão da doença mais grave do espírito, porque é a desconexão com o Criador. A gente vê que a saúde, a doença, vai muito além do que a gente vê no corpo físico, né? Está no âmago da alma. E aí, né? A nossa saúde mental, a gente vê, está em nossas mãos. Por isso é muito importante cuidar da nossa saúde mental, para evitar que surjam diversos distúrbios, como depressão, ansiedade. Cuidar da saúde mental é fundamental, porque a saúde mental impacta diretamente na qualidade de vida, no nosso raciocínio, nas emoções, no comportamento, na maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. E a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais, né? Às vezes a pessoa não tem uma doença mental, mas ela tem essa rebeldia, essa insatisfação consigo mesma. Então, ter saúde mental, o que que é? É ter a capacidade de reagir e superar as tensões, as exigências, as mudanças, os desafios da vida. Para isso, precisamos estar bem conosco, para então estarmos bem com os outros. Uma pessoa que está bem mentalmente, ela não deixa de sentir tristeza de vez em quando, raiva, frustração, mas ela consegue lidar com esses sentimentos e emoções de uma forma saudável, ela consegue harmonizar os seus pensamentos, os seus desejos, a sua capacidade, as suas ambições, né? Relacionar o que que eu desejo e até onde posso ir, capacidades e ambições. Então, com tudo isso, ela consegue cumprir com as suas obrigações de trabalho, consegue ter bons relacionamentos, né, na família, junto aos amigos, etc. E com isso, ela enfrenta os desafios da vida cotidiana com mais equilíbrio, sabendo que ninguém é perfeito, todos têm os seus limites, e ela reconhece seus próprios limites e pede ajuda quando necessita, né? Tem essa humildade, né, de pedir ajuda quando está necessitando. E também os nossos relacionamentos interferem em nossa saúde. Então, viver numa família harmoniosa, ter apoio social, ter amigos, faz parte de ter uma boa saúde social. Mas há doenças físicas, mentais, deficiências físicas, deficiências mentais, que a gente pensa assim: nossa, mas não dependeu de mim. Há pessoas que já nascem com alguma deficiência física ou mental, há pessoas que vivem em ambientes insalubres, porque não têm condições financeiras de morar num bairro melhor,
Há pessoas que vivem num ambiente tumultuado, né, com uma família complicada, briguenta. Há pessoas que vivenciam tragédias, mortes ou sequelas de terremotos, tsunamis, pandemias, né? No Covid, tanta gente morreu ou ficou com sequelas, e os desastres, né? Queda de avião, guerras. E aí a gente pensa assim, mas tudo isso não fomos nós que causamos ou procuramos. Se a gente não vê a causa nesta encarnação, se a gente não foi imprevidente, não buscou tudo isso, como Deus é justo, as causas estão nas encarnações passadas. Nós temos um corpo físico que morre, mas o espírito é imortal. Quando o físico morre, o espírito vai para o plano espiritual e aí novamente ele reencarna. E ele tem um corpo causal que acompanha o espírito, mesmo depois que o corpo físico morre. Né? E tem lá, está lá, né, junto com o perispírito, esse corpo causal é o corpo onde se registram os resgates. E o registro de resgates leva à necessidade de resgate para as próximas encarnações. André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, escreve: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um pato sujo, uma roupa suja, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Por que que é uma roupa imunda? Porque a gente prejudicou outras pessoas, prejudicou a nós mesmos. São prejuízos, né, que causamos ao planeta, aos animais, a nós, quando né, podemos ter nos suicidado de forma direta ou indireta através de vícios, de exageros. Tudo isso fica registrado no corpo causal, explica André Luiz, para ser resgatado. E aí que a pessoa nasce com alguma deficiência física ou mental, ou nasce num ambiente inóspito, numa condição de penúria, de miséria, ou ela é vítima de acidentes graves, de tragédias. E o espírito Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, psicografado pelo Hercílio Mais, também escreve isso, que a doença é uma lavagem dolorosa do espírito no tanque das lágrimas purificadoras do mundo carnal. E aqui ele está falando de doença num aspecto bem amplo, né? Doenças físicas, emocionais, problemas de relacionamento seriam doenças sociais, né? Ou doenças assim financeiras, a pessoa nasce numa condição de grande miséria. Tudo isso faz parte da nossa saúde. E essa dor, ela vem para quebrar o nosso orgulho. A doença nos leva a uma introspecção para que a gente possa compreender a inutilidade da presunção, da vaidade, para que a gente possa compreender a precariedade do corpo físico. Esse corpo físico é transitório. E também escreve Ramatiz. É por isso que, em geral, os espíritos desencarnados, né, quando chegam lá no plano espiritual, louvam, agradecem os seus padecimentos, porque entendem que foi um processo de expurgo dos resíduos deletérios, né, desse corpo, foi uma lavagem desse corpo causal. E aqui nós vamos, então, trazer uma história verídica, contada pelo grande escritor Leon Tolstói, já desencarnado, no livro A Eterna Mensagem do Monte. Aqui esse livro traz histórias verdadeiras, né? Muito bom. É psicografado por Célia Xavier de Camargo. Então, é uma história que, né,
aconteceu alguns séculos atrás na Rússia. Boris Chernigov era um homem muito rico, poderoso. Ele tinha uma grande extensão de terras na Rússia, ele tinha muitos servos, ele era muito orgulhoso. Certa vez, o filho de um dos seus servos, na Rússia eles falavam de mujik, esse servo chamava-se Pietro. Então, o filho do Pietro adoeceu. E o Pietro, então, servo, né, do Boris, foi lá pedir dinheiro emprestado para levar o filho no médico. Mas esse rico senhor o escorraçou e o filho do servo morreu. Pietro começou a arquitetar, né, uma vingança. O Boris tinha um filhinho de 5 anos, a mesma idade do seu filho que morreu. E ele pensou em matar o filho do seu patrão, essa criança de 5 anos. E aí ele começou a se achegar, né? E fazer amizade com o menino quando ele estava no quintal da casa, né? Senhorio, né? Da mansão, né? Desses nobres. E quando a babá se distraía, ele convidou o menino para ver os peixinhos no rio. E lá próximo tinha um rio muito caudaloso, muito perigoso. Ele perguntou para o menino se ele já tinha visto peixinho. O menino ficou encantado, né? Menininho de 5 anos. Inocentemente, ele acompanhou o Pietro até o rio e aí o Pietro pensou em empurrar o menino para dentro do rio. Assim ele estaria vingado. Mas na última hora ele viu sobre as águas a imagem do seu filho morto, que lhe pedia para perdoar. Ele ficou tão comovido, tão surpreso, que ele desistiu de matar o filho do patrão. Bom, o tempo passou, né? Depois de séculos, esse rico senhor de terras, orgulhoso e egoísta, o Boris, renasceu também na Rússia. Ele nasceu no fim do século XIX, e também nesta encarnação ele se chamava Boris. Então, ele foi o rico senhor Boris, muitos séculos atrás, renasceu na Rússia, também chamando Boris, mas numa condição bem precária. E quando ele já era adulto, já tinha se casado e tinha filhos, ele veio para o Brasil. Isso foi no começo do século XX. E ele foi trabalhar como um empregado de uma grande empresa. Lá ele tinha o cargo de empacotador e ganhava um salário muito reduzido. Eles moravam num barraco, passavam fome. E ele, o Morris, tinha muito ódio dentro de si, muito rancor contra a sociedade. E um dia, chegando em casa, o filho estava com muita febre. Ele pegou o filho no colo e foi até a casa do patrão pedir dinheiro emprestado, mas o patrão também o escorraçou. Quer dizer, ele plantou, né? No passado, é, o Boris escorraçou o seu servo Pietro. Agora ele renasce pobre, o filho doente, ele vai lá pedir ajuda para o seu patrão e o patrão não o atende. Ele plantou e colheu. Voltando para casa, com o filho no colo, ele viu uma casa singela, com a porta aberta, luz acesa, e ele entrou. E estava escrito, né? Centro Espírita. E lá ele pediu ajuda. Um dos tarefeiros era médico e socorreu a criança doente, levou para o hospital, era pneumonia, ficou internado, ele arcou com todas as despesas. E Boris ficou tão agradecido que se tornou tarefeiro lá nesse centro espírita. Quem era o médico que socorreu o filho de Boris?
era o seu servo, Pietro, da encarnação passada. Mas, né, há muito tempo ele já havia perdoado o seu patrão do passado, o Boris Chernigov, né, lá na Rússia, séculos atrás. E o Leon Denis escreve: o russo Boris Chernigov, né, aquele homem rico, orgulhoso, egoísta, defrontava-se com a cobrança de seus atos passados, tendo a oportunidade de redimir-se perante a justiça divina e de sofrer da mesma maneira que fizera sofrer, através da lei de causa e efeito. E o Leão Tolstói explica que muitos dos problemas vivenciados nessa encarnação, né, pelo Boris, independentemente dessa cobrança da lei pelos atos negativos do passado, eram consequência do seu próprio comportamento atual, né? Porque nessa encarnação, o Boris, ele era revoltado, ele estava cheio de ódio a tudo e a todos, mas somava-se a isso os resgates das vidas passadas, né? Ele não tinha socorrido o filho do seu servo, o filho do Pietro, né? Agora ele passava pela mesma situação. E aí, conhecendo a doutrina espírita, o Boris entendeu tudo isso. E ele se modificou, ele se tornou uma pessoa gentil, e com isso ele conseguiu ter uma boa convivência com a família, uma boa convivência com os colegas do trabalho. Ele, inclusive, foi promovido a líder e passou a ter uma vida mais confortável, né? Ganhando mais, vivendo numa casa melhor, né? Não passando mais fome. Ou seja, a nossa saúde está em nossas mãos, porque tudo aquilo que fazemos nesta existência ou fizemos na existência passada fica lá registrado nesse corpo causal para ser resgatado no futuro. Então, é necessário viver conforme as leis de Deus, cuidar do corpo e do espírito, né, para que a gente possa ter uma boa saúde física, uma boa saúde emocional, uma boa saúde social, né? Ou seja, para que os nossos relacionamentos sejam prazerosos, enriquecedores, né? Amigos sinceros, para que a gente possa progredir profissionalmente, né, por meio do empenho, da disciplina, da boa vontade, e, e aí progredir também, consequentemente, materialmente e financeiramente, e aí poderemos viver num ambiente mais saudável, menos poluído, sem riscos ambientais, né? Onde há deslizamentos, inundações. No entanto, aquilo que planejamos no plano espiritual terá o seu curso, né? Para aliviar a carga da culpa. Pode ser que nós tenhamos escolhido o gênero dos nossos resgates, ou pode ser que os nossos mentores decidiram por nós. Tudo em favor do nosso progresso espiritual. Não é castigo de Deus, né? Portanto, a saúde, a nossa saúde, está em nossas mãos. Necessário viver bem esta encarnação, procurando fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, para que tenhamos vidas mais felizes no futuro, com mais saúde em todas as áreas da nossa vida. Saúde física, saúde emocional, saúde social, ou seja, bons relacionamentos, saúde financeira, né? Ter condições financeiras boas, saúde ecológica, viver num ambiente, né, saudável, morar num ambiente saudável e sucesso profissional. Então, né, é bem isso mesmo, né? A nossa saúde está em nossas mãos. Amigos queridos, peço a todos para que nos ajudem, sejamos encarnados ou desencarnados que aqui estamos, fazemos uma vibração
por todos aqueles que estejam sofrendo de alguma forma, que estejam com a sua saúde debilitada, abalada, seja a saúde física, seja a saúde mental, sejam os relacionamentos complicados, sejam os problemas financeiros. Senhor, nós pedimos, dá-nos forças e entendimento para que possamos cuidar da nossa saúde nesses amplos aspectos, entendendo os ensinamentos do Cristo, entendendo os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos cumprir da melhor forma as leis de Deus e que possamos nos tornar cada vez mais úteis a nós mesmos e à sociedade, e assim conquistar a felicidade. Amigos queridos, agradeço muito o carinho, os comentários aí no chat, um grande abraço, um grande beijo no coração aos meus amigos, minhas amigas queridas, a Patrícia, a Fátima, ao Rodrigo, né? E Deus abençoe todos nós que aqui estamos ou estaremos. Uma boa noite.